Salve, pessoal! Então, voltando à nossa discussão sobre racionalismo, aqui a gente chegou a. Eu geralmente comparo essas sessões, essas aulas aqui, essas aulas de Kant, às aulas de Aristóteles. Então, assim, são as aulas de maior sofrimento do curso, porque são as aulas mais ligadas à metafísica, né? De todo o contexto da teoria da justiça. Esse é o ponto em que a gente mais tem que discutir metafísica, porque todas as teorias que estão engajadas, que estão encaixadas nessas filosofias, na filosofia aristotélica, um pouco na filosofia aquiniana e muito na filosofia kantiana, são filosofias que estão muito alojadas no racionalismo. E assim, eu faço um pouco de questão de. Eu não consigo aprofundar muita coisa, ó, só para vocês verem, isso aqui é o material base para uma aula simples, né, dele. Ele tem. Kant é um autor que eu gosto muito, é um autor que me encanta, mas ao mesmo tempo é um autor muito, ele é muito prolixo e a linguagem dele é uma linguagem muito hermética. E isso significa que a gente vai ter sempre um pouco de dificuldade no acesso a ele. Mas ao mesmo tempo ele é muito relevante por conta do momento histórico e por conta das preocupações que ele apresentou e das alternativas de produção filosófica que ele representou para nós, né? Então, assim, é absolutamente imprescindível. A gente não vai conseguir entender a filosofia contemporânea em nenhuma de suas vertentes sem passar por ele, né? Então não adianta, mas eu quero estudar, eu quero fazer uma análise do pós-estruturalismo, do desconstrucionismo francês, ou eu quero falar sobre o relativismo filosófico, ou filosofia da cultura contemporânea, ou filosofia política contemporânea. Não adianta. Se você não fizer essa travessia, você não sai do lugar porque ele, basicamente, ele reinstitui esse dispositivo que o Descartes coloca inicialmente, que é o de produzir uma ciência da filosofia, né? O Kant ele vai passar em revisão todo o século e tanto ali, né? O século e meio, século e meio ali, um pouco menos, né? Que a gente tem ali entre um pensador e outro. Então a gente tem de 1640 até 1789, dá mais ou menos um século e meio. 1790, 1791, 96, 97, né? Que é a época em que ele vai trabalhar. Hum. E ele passa esse período todo em revisão, ele passa em revista esse período, né? E, e a percepção que ele traz à mesa, o que ele traz para a discussão é algo muito peculiar, né? Então, tanto que não existe muito, assim, se você for perguntar para os especialistas em Kant aí, como é que eles entendem a filosofia kantiana, tem gente que vai falar que Kant era um iluminista, perdão, que Kant era um iluminista. Eu não concordo, particularmente eu discordo frontalmente disso por uma série de razões, né? As quais já estão colocadas na crítica da razão pura, né? Ele escreveu um texto chamado O que é o esclarecimento, né? E aí tem gente que lê esse texto como um elogio ao iluminismo, tem gente que lê como uma crítica aberta ao iluminismo. Eu vejo muitas críticas à estrutura do pensamento iluminista ali, e particularmente, né? E aí tem gente que chama o Kant de idealista e ele não é um idealista, assim, isso fica muito evidente na filosofia dele. Ele é um dos precursores do que vai ser o movimento idealista, ele oferece elementos para o movimento idealista, mas ele não é um idealista, né? E ele deixa isso muito claro, aliás, já no começo do texto dele, no começo da crítica da razão pura, quando ele estabelece, aloja lugares para posturas realistas, não filosofias realistas, e para posturas idealistas, né? Então ele não é, ele está além dessa estrutura que a gente costuma conceber. E particularmente no que diz respeito ao iluminismo, tem gente, inclusive, quando ele descreve o que é o esclarecimento, tem gente que fala que ele está falando sobre o conceito estrutural de esclarecimento. Ele não está falando nada a rigor ali que em seu conteúdo diga respeito mais especificamente ao movimento iluminista, né? Vai de cada um, vai da interpretação de cada um. Eu pessoalmente vejo que ele tem diferenças assim brutais em relação ao iluminismo. A gente já vai discutir um pouquinho isso, né? Então, assim, ele é. Primeiro tem toda essa polêmica aí, que é o que acontece no período dele, né? Então, ele é um pensador que traz uma série de controvérsias para a mesa, traz uma série de controvérsias para o âmago da discussão, e ele acaba sendo, por conta disso, muito complexo e muito. Às vezes, assim, eu acho difícil que alguém sente para estudar o Kant e não tenha algum momento muito particular de interpretação do texto, né, por conta disso. É, ainda que ele faça um esforço ativo para ser objetivo no texto dele, né?
Mas assim, é uma linguagem que ela é eminentemente metafísica e por ser eminentemente metafísica, ela é uma linguagem que passa às vezes por complexa. Ela não é, na realidade, ela é uma linguagem bem direta, ela não é, confusa, ela é bem direta, só que ela é direta para os objetos dos quais ela trata, para os temas dos quais ela trata, né? Então, aí é aquela coisa, né? Exige-se um preparo tanto a partir de Descartes quanto a partir de Leibniz, a partir de Hume, que é um autor que ele vai utilizar, apesar de não ser um racionalista, né? E aí a gente tem todo esse leque aí, né? Veja, aqui eu estou adotando já estou adotando um filtro hermenêutico no que diz respeito à leitura do Kant, e eu estou colocando ele, alojando ele no racionalismo, né? Por que que eu estou fazendo isso? Como eu disse, Descartes, como racionalista, ele tinha ele se afastava da filosofia medieval, tentando enfrentar a educação que ele mesmo havia recebido e construir uma visão mais científica de filosofia, aliás, construir uma visão de ciência, né? O Kant ele segue mais ou menos a mesma visão e, como eu disse, ele pega ali século, século e meio de filosofia e critica esse século, século e meio e começa agora a repensar as estruturas de uma ciência da filosofia e de uma filosofia para a ciência, uma filosofia das ciências. Então ele começa agora a reconceber a produção do conhecimento e, por conta disso, ele não deixa de participar dessa esteira racionalista. Aliás, a relação dele com o racionalismo é um pouco mais íntima, como a gente já vai ver. Lógico que aqui eu inscrevi ele, né, nós optamos na ementa do curso em inscrever ele no racionalismo. Eu, particularmente, não acredito que ele seja um racionalista. Tá? Então, ele não é um idealista, ele não é um racionalista, ele certamente não é um iluminista. O que, que ele é, então? Ele pertence a um movimento, como eu comentei no vídeo anterior, que começa com ele, termina com ele, e só ele representa esse movimento, que é chamado de criticismo. Tá? Mas o que, que é criticismo? Aqui a gente chama, inclusive, de criticismo kantiano. É difícil achar alguém que seja um criticista de carteirinha. Tem neo-kantianos, mas é diferente, né? A gente vê assim, você pegar um Ernst Cassirer, por exemplo, se você pegar até um Hans Kelsen dentro do direito enquanto neo-kantiano, tem diferenças muito grandes, eles não pertencem ao mesmo lugar a que o Kant pertenceu em termos filosóficos. Um criticista é um pensador que busca, através dos instrumentos da razão, a avaliação pormenorizada de um objeto. Tá? O que, que isso significa a rigor? Significa que você usa a razão para criticar, só que não criticar no sentido de negar, como a gente está acostumado a usar no jargão, na linguagem comum. Criticar no sentido racional, que significa estabelecer um filtro que explique a realidade que está sendo observada, que a posicione diante de outras realidades, né, de outros objetos, de outros entes, e que, portanto, ofereça uma explicação da sua posição e da sua operacionalidade dentro de um universo mais amplo. Tá? Então é isso que significa a crítica, descobrir o que, que é e como esse o que é, né, como esse objeto, que deixa eu só prender a cortina aqui antes que ela me cubra aqui, mas basicamente entender o que uma coisa é e como ela se posiciona diante de outras coisas, grosseirissimamente falando. Isso é crítica, né? Isso é pensamento crítico. Então, só para vocês terem uma ideia aí, a gente já acabou de inaugurar um conceito que a gente vai ter que repetir, vai ter que repisar e vai ter que reavaliar ao longo de toda a história do pensamento contemporâneo. Né? Formação de massa crítica, pensamento crítico, só esse conceito aqui já está inscrito na abertura dos textos dele. Ele tem aquilo que a gente costuma chamar de um arco, né, que a gente chama de arco crítico. Né? Esse arco crítico ele começa com a crítica da razão pura, daí vai passar pela crítica da razão prática, crítica da faculdade de julgar e vai terminar lá na ponta com a fundamentação da metafísica dos costumes e a doutrina do direito, que são os textos mais próximos da nossa experiência. Né? Esse arco aqui ele escreve, perdão, em um tempo aí de 10 anos, se não me engano, e basicamente ali ele vai construir a ossatura de todo o universo filosófico dele e a base para a expressão das mais variadas ciências. Né? Então seria mais ou menos essa ideia. Eu vou fazer um apanhado muito rápido aqui, não vou nem falar muito da vida dele, até para não, porque vocês já viram que o tema é mais longo, né? E eu vou dividir em duas partes. Na semana que vem eu vou falar sobre filosofia moral. Aí eu vou falar um pouco dele, um pouco do Schopenhauer e um pouco do Nietzsche. Né? Daí eu já vou entrar daí, efetivamente na leitura nietzschiana, para chegar daí na leitura Foucaultiana e no fim do curso, que vai dizer respeito aí a trans e pós-humanismos. Né?
Então, veja, o desenho que a gente tem aqui, muito rapidamente, o Kant, ele era de uma cidade chamada Königsberg, né? E essa cidade, Königsberg, ela basicamente, ela era uma cidade alemã, uma cidade germânica, ela acabou caindo sob domínio russo por um determinado período da história, voltou ao domínio germânico, e o Kant, ele basicamente ele viveu aí, lógico, nessa cidade enquanto ela existia sob domínio germânico, né? E o Kant ele teve uma formação curiosa e um estado de vida muito mais curioso. O Kant ele tinha também uma saúde muito delicada, a exemplo do Descartes, né? O Kant ele tinha problemas respiratórios, né? Ele tinha dificuldades, né, para grandes esforços físicos e ele substituiu, em certa medida, eh, essa possibilidade, essa disposição de vida dele por uma existência profundamente metódica, né? E essa existência metódica dele acabou se refletindo em muitos dos seus hábitos. Alguns, inclusive, viraram anedotas, viraram lendas, né, a respeito dele, né? Ele passou a vida inteira dele em Königsberg, trabalhou lá como teórico, como estudioso, como professor, foi tutor, mas sempre num raio de 16 quilômetros da cidade. Isso é literal, assim, ele nunca viajou para mais longe do que isso, nunca viveu mais longe do que isso. Então o universo dele era um universo super restrito, né? Mas em Königsberg tinha a universidade, né? E a universidade já oferecia ali, evidentemente, uma formação muito rica em termos intelectuais. O Kant, fala-se, por exemplo, que o Kant ele basicamente servia como o operador para acertar os relógios. É uma lenda, né? Ninguém sabe se é bem verdade. Falam que é verdade, eu tenho minhas dúvidas, mas né? Dizem que as pessoas acertavam seus relógios de acordo com o horário da caminhada de Kant. Ele saía sempre para caminhar no mesmo horário todo dia. E reza a lenda que ele comia uma vez por dia só. E geralmente ele se sentava com um padre de Königsberg e com o médico, né, e sentavam os três lá que eram amigos e passavam basicamente a noite toda se banqueteando, ficavam comendo das 10 da noite até as 4 da manhã, discutindo as coisas mais variadas. E ele sempre acordava, sei lá, umas 9, 10 horas do dia seguinte para começar os seus trabalhos, fazia suas anotações, seus escritos e a vida seguia, né? Então, ele dizia que esses hábitos dele, eles envolviam um pouco uma resposta a essa dificuldade respiratória que ele tinha, né? E é esse mau desenvolvimento muscular, e daí ele começava a fazer esses exercícios para tentar manter o pouco de saúde que lhe restava, e enfim, ele tinha adotado esses hábitos um pouco bizonhos aí por causa disso, né? Diz que o único dia que ele atrasou a caminhadinha dele, que era sempre feita no mesmo horário todo dia, foi quando ele soube da notícia da queda da Bastilha. Ele, naquele dia ele ficou tão espantado que ele não teria saído. Também não se sabe se é verdade ou não, né? Pelo menos, né? Eu particularmente tenho minhas dúvidas, mas está aí, né? Sempre tem um pouco do folclore ao redor disso. E o Kant ele não é inusual apenas nisso, né? Se a gente for olhar, por exemplo, tem muito filósofo que começa a sua produção muito cedo. Pega um Nietzsche, por exemplo, ele começou a produção dele com 15, 16 anos, né? Fazendo trabalhos escolares. Com 20, 21 anos, ele já tinha uma consolidação de uma carreira de filólogo, talvez não de filósofo, mas de filólogo, né? Então, muitos filósofos eles começaram o trabalho intelectual muito cedo. Kant, ele trabalhou de fato intelectualmente desde muito cedo, né? Tanto como tutor como como estudioso, virou professor em Königsberg muito cedo, mas ele não era filósofo, ele era professor, ele tinha estudado ciências exatas, era um matemático muito hábil e estudou astronomia, fez inclusive descobertas astronômicas publicadas em artigos, foi um dos grandes estudiosos da influência da Lua no movimento das marés, né? Publicou um artigo que o notabilizou. Ele publicava nessa época artigos curtos, muito claros a respeito de suas conclusões e com estudos muito aprofundados, e eram muito bem vistos, seus alunos, né? Inclusive para quem ele dava aula, achavam esses artigos excelentes, né? Isso notabilizou Kant como intelectual. E ele era, nesse período de vida, por ser um matemático, um estudioso de Leibniz, um estudioso do trabalho matemático, do raciocínio matemático, da lógica, ele era um racionalista radical, mas radical, radical, né? Daqueles racionalistas mais obcecados, né? E a parte interessante disso é que chegou um dia que ele resolveu pegar um texto de um sujeito chamado David Hume e começou a ler o texto desse cara, o empirista por excelência, e estudou o texto e ele falou, mas não é que ele tem razão em algumas coisas? E aí ele começou a fazer algumas análises e basicamente uma das premissas, um dos fundamentos do pensamento humeano, que diz basicamente que não existe conhecimento sem qualquer tipo de experiência,
calou tão profundamente nele que ele começou a repensar muito das coisas que ele imaginava dentro da estrutura e do desenho filosófico dele. E ele olhou para aquilo e falou assim, cara, quer saber do que mais? Eu acho que Hume tem razão, pelo menos em certa medida ele tem razão. Eu não iria tão longe ao ponto de dizer que tudo depende da experiência e tudo se circunscreve à experiência, mas eu certamente iria longe o bastante para dizer que o racionalismo puro, no seu velho formato, não vai funcionar, porque ele sempre está operando sobre elementos que advêm necessariamente da experiência. E aí ele começa a questionar aquela base toda que ele tinha estudado, né, notadamente a base cartesiano-leibniziana, né, que era a estrutura, o insumo dele, notadamente Leibniz, né? E ele começa agora a repensar aquilo e começa a rascunhar algumas ideias sobre o assunto, pensando que toda a base da produção científica que ele tinha usado até hoje para os estudos dele não estava funcionando muito bem. E aí chegou a um ponto de, com 57 anos de idade, Kant publicar o seu primeiro texto sobre filosofia, chamado Crítica da Razão Pura, em que ele discutia os processos através dos quais alguém pode ser levado a compreender como a racionalidade opera, como a cognição opera, como nós somos capazes de aprender, como somos capazes de compreender as coisas e produzir conhecimento, grosseirissimamente falando, né? E ali ele começa a fazer uma exposição de um grau de complexidade absurdo, extensa, pesada, extremamente voltada para a leitura conceitual, aprofundada ao extremo, muitas vezes parecendo oferecer muitas confusões, porque ela já não trava mais uma leitura sobre conceitos estanques, mas começa a colocar dinamicidade nesses conceitos. Isso é muito visível na dinâmica jurídica de Kelsen, né? Me parece, pelo menos, que Kelsen, quando faz a importação do pensamento kantiano, faz o pensamento kantiano brilhar definitivamente no momento em que estabelece a dinâmica jurídica, em que visões, perspectivas, posicionamentos conceituais se influenciam mutuamente e criam alterações profundas nas categorias empregáveis para a organização da ciência, né? Isso vocês vão ver lá em Teoria do Direito, né? E aí vocês têm, então, um universo novo de reflexões. E aqui Kant realmente tem essa preocupação fundamental em estabelecer a filosofia como uma ciência. E a partir dela fazer irradiar princípios que são instrumentais, necessários para toda a produção científica. Ele criou um ponto de quebra e influenciou um monte de gente depois dele, né? Tanto no sentido específico da produção filosófica, quanto nos espíritos específicos de filosofias aplicadas e em outras ciências. O próprio Kelsen sendo um exemplo vivo, Ernst Cassirer na filosofia da cultura, Hegel, né, o corifeu, um dos grandes porta-vozes do idealismo, Fichte, que vai ficar entre Hegel e Kant, Schiller, né, na produção da estética e da filosofia da arte, foi um leitor ávido de Kant, né, inclusive Schiller recebe a recomendação da leitura kantiana de um sujeitinho que talvez vocês conheçam, talvez não, chamado Goethe. Esse cara leu, né, o poeta, justamente o homem da Bildung, né, o intelectual completo entre os germânicos, leu Kant e falou, quando Schiller o consultou, falou, estou desesperado, pela primeira vez vou ter que dar aula de teatro na vida, não faço ideia do que dizer para esse povo, tem que dar aula de filosofia, da arte estética, não faço ideia. Ele falou, lê esse cara chamado Kant, que eu acho que você vai achar umas ideias boas ali. E o Schiller leu, discordou em muita coisa do Kant, mas a base do pensamento dele é integralmente kantiana. A estrutura de raciocínio é estabelecida como um diálogo com Kant. Então, assim, aqui eu estou falando só da base mais simples aqui, né? O fato é que quando Kant escreve esse texto, pô, ele tem 57 anos, ele já tem uma carreira consagrada, ele já tem, né? Ele geralmente escreve textos curtos, leves e muito elegantes no sentido da sua produção. E agora ele vem com um tijolo chamado Crítica da Razão Pura. Qualquer um que já meteu a mão nesse livro sabe o significado, né, e o peso da linguagem. E de repente entra essa coisa desesperadora na frente dos alunos dele. Chegou a dividir, inclusive, os alunos dele, Schulz, Hamann, cada um ficou por um lado nessa história. Inclusive, é, teve que se criar uma introdução ao texto, diante daqueles, evidentemente, pelas mãos daqueles que gostaram do que viram ali, gostaram do que leram, mas, em geral, alguns alunos falaram, olha, antes você escrevia de forma elegante e acessível, agora você está escrevendo essa tralha hermética, impossível de acessar, isso aí é baboseira, né? E afastaram completamente aquilo que estava sendo escrito ali, enquanto outros disseram, não, tem algo muito valioso aqui, é só uma questão da gente desenvolver a habilidade de compreensão, e ali começaram, então, a promover a obra através de introduções ao texto, né?
O mais interessante é que geralmente os filósofos que têm essa preocupação mais profunda com a organização da filosofia como ciência, eles são mais herméticos na linguagem, que eles estão lidando com a primeira filosofia. Pega um Heidegger, por exemplo, né? A gente bem sabe das tendências, já falei várias vezes aí nas nossos debates, né, que o Heidegger a gente tem que tomar cuidado por conta das inclinações ideológicas dele, mas se a gente depurar a filosofia dele disso, e ele foi bastante omisso na filosofia oficial, aspas, dele com relação a isso, né, então não é uma tarefa tão complicada, ainda que o veneno tenha permanecido em certa medida, né, segundo alguns, ele também é extremamente complexo. Pega Ser e Tempo ali, é uma máquina linguística, uma inteligência linguística muito árida. Não que ela seja impossível ou hermética, ela não é, né? Mas, de novo, ela está lidando com contextos metafísicos e por isso a gente tem coisas em que a gente não vai ter contato, a gente não tem exemplo para dar. E aí fica mais complicado de entender, né? Veja, é justamente esse ponto, essa aliança entre ciência e filosofia, essa postura científica sobre a filosofia e o serviço da filosofia em relação ao corpo científico, que vão estar engajados, vão estar conectados aí à vida kantiana, né? Depois dessa publicação com seus 57 anos, o Kant ele começa a publicar, assim, ele produz loucamente, né, na filosofia dele, desenvolve aspectos mais íntimos da filosofia, procura desenvolver conceitos, reposiciona ciências, discute teologia, discute antropologia. Ele vai mergulhar no âmbito da filosofia moral, da ética, que são os nossos dois focos mais importantes, né? Aqui vai falar da doutrina do direito, e ali existe uma teoria da justiça muito curiosa, né? Que precisa ser endereçada, mas ele, de alguma maneira, o Kant ele tem tudo na realidade que ele promove ali está baseado em algumas percepções que ele tem e que ele coloca, que ele estabelece no momento em que ele escreve a Crítica da Razão Pura, né? Então aqui eu vou pegar, sei lá, as 100 primeiras páginas só para dar fazer um desenho geral das questões mais importantes, tá? E daquilo que eu preciso, que nós precisamos ter para as nossas relações futuras. Por favor, cuidem muito com essa sessão e com a próxima, porque elas são assim cruciais para a compreensão de todo o resto do curso de vocês, tá? E eu não estou exagerando com isso. Kant ele é extremamente utilizado e não é só porque vocês não vão ouvir o nome do Kant sempre que ele não está sendo usado, ok? Então é preciso guardar ele muito perto da consciência e do coração de vocês. Ele é necessário, ele é imprescindível. Pegue, por exemplo, ali, então, em primeiro lugar, a ideia dessa construção do conhecimento. O Kant ele tem um primeiro problema, um primeiro desafio diante dele, que é o de tentar mostrar quais equívocos têm sido cometidos na produção filosófica, notadamente na produção filosófica leibniziana, né, ou na produção filosófica que é herdeira da produção leibniziana, né? Eu não vou aqui, infelizmente, ter tempo de fazer todo o processo de leitura da história do pensamento germânico, tá? Mas na verdade, a gente tem ali uma polêmica entre Leibniz e Wolff lá atrás, né? Wolff, na realidade, acaba sendo meio que um herdeiro menos, né? Menos intenso do Leibniz, né? E aí a gente tem uma briga deles com uma linha de pensamento, esses racionalistas mais duros, matemáticos, né? Sendo que o Leibniz era o matemático sistematizador, era um gênio da matemática. O Wolff era mais procedimental, era brilhante também, mas era mais procedimental. Do outro lado, você tem a escola tomasiana, né? O pessoal que trabalhava com a filosofia cristã e que acabou sendo banido, né? Existe uma influência forte, não vou entrar em detalhes aqui, mas esse povo acaba revisitando e bebendo de fontes no Oeste, notadamente das fontes espinosistas, né? Coincidentemente as mesmas fontes das quais beberia Locke, e eles retornam com alguns princípios para tentar fortalecer esse modelo filosófico, e daí essa intriga, essa disputa que acontece entre esses dois indivíduos, acaba sendo resolvida pela literatura kantiana. É Kant que resolve toda a polêmica que está acontecendo, né? Então, por exemplo, aí nos herdeiros tomasianos, Jacob, esse povo todo, quem sedimenta a discussão é Kant, né? Quem encerra a discussão é Kant, justamente tentando mostrar que existe uma separação muito clara entre elementos que poderiam tender
há uma linha de raciocínio moral, ética, religiosa, e linhas racionais de pensamento, e que existem lugares para essas duas linhas de pensamento num sistema muito mais amplo de filosofia. Então aqui a gente começa a falar sobre a produção de um sistema filosófico. Tá? Então eu quero que vocês pensem agora no seguinte, a primeira coisa que o Kant vai falar é o seguinte, para que a gente consiga entender exatamente quais lugares cada modelo, cada peça do conhecimento assume, é preciso que a gente, em primeiro lugar, comece a compreender como é que nós efetivamente produzimos conhecimento. E ele vai dizer para nós, isso aqui a gente fez, já, eu citei na sessão passada, volto a citar, a gente fez uma discussão uma semana, uma ou 2 semanas atrás, num chat, sobre o significado do termo juízo, o que significa julgar. Aqui na especificação kantiana, juízo é basicamente a tua capacidade de extrair conclusões do teu meio. Tá? É a tua capacidade de extrair conclusões. Meio aqui é um termo mais amplo, tá? Eu estou usando o termo meio, é bem vago, eu já vou explicar por que eu estou usando dessa forma. O juízo ele é basicamente uma formulação em cima de uma constatação sua. Tá? Então ele é uma formulação mental, o juízo. E ele aparece, ele figura na obra do Kant como uma peça central de produção da filosofia. Por que o juízo tem essa qualidade? Porque como peça central de formulação, o juízo não necessariamente vai atingir um status linguístico num primeiro momento. Ou seja, um status proposicional. Tá? Eu pus ali versão proposicional de conclusões sobre a realidade. Essa versão proposicional, ela envolve o núcleo duro do que nós chamamos juízo. Mas o processo de formulação antecede as palavras. Vocês vão de convir comigo quando nós olhamos em volta, quando nós identificamos um objeto, por exemplo, identificamos uma árvore como tal, quando nós paramos para pensar na maneira como nós ocupamos o espaço, nas relações que travamos perto ou longe da câmera, por exemplo, volume intenso ou não intenso, alto ou baixo. Né? Quando nós fazemos todo esse processo, vocês certamente vão compreender que isso antecede as palavras. Tá? E agora, o processo que está ao nosso redor, ele começa a nos permitir uma construção geral, uma construção ampla daquilo que nós vamos poder chamar conhecimento. E ele vai dizer assim, olha, tem jeitos e jeitos de você se apropriar, de você chamar para si essa capacidade de concluir, de formular, né, de criar formulações. Algumas dessas formulações elas vão surgir pura e simplesmente porque elas são dadas, sem que você necessariamente precise fazer uma travessia pela experiência. Ou seja, algumas delas elas já estão incubadas no fato, na maneira como nós encaramos a existência. Elas estão incubadas na maneira como a existência é dada. Essas são muito complicadas da gente discutir, porque elas só vão aparecer por contraste. Tá? Elas geralmente vão aparecer por contraste, eu já vou explicar quais são, mas daí a gente tem aquilo que ele vai chamar de juízo a priori, as primeiras formulações que surgem sem que eu precise atravessar a experiência. Elas estão lá e elas basicamente fundamentam todas as experiências que eu vou ter depois. Elas vão me dar as lentes necessárias para eu compreender a experiência. Né? Se eu vejo, por exemplo, que tem uma árvore diante de mim, essa árvore está distante de mim, eu sei que existe algo que não sou eu, que é essa árvore, eu sei que ela tem forma, ela tem cores, ela tem lá, enfim, né? Todas as determinações materiais de uma árvore, né? E ao mesmo tempo eu consigo medir a distância, eu sei que ela ocupa um lugar no espaço. Para eu saber tudo isso, eu preciso ter um universo, digamos assim, de discussão que estabeleça parâmetros. O espaço é um desses parâmetros. Tá? Já vou chegar lá. O espaço está no terreno do a priori. Já vou chegar lá e já vou explicar melhor. Né? A posteriori é tudo aquilo que vem, toda a formulação que advém especificamente do meu terreno, da minha dimensão, do meu espaço de debate. Tá? Então, do meu espaço de experiência. Né? Então, eu atravessei a experiência e cheguei a certas conclusões, existe algo ali que é a posteriori. Né? Por exemplo, eu posso saber a temperatura de um determinado lugar, ou eu posso estabelecer se uma sala é escura ou clara depois que eu visitá-la. E aí eu vou ter, né, essa
qualidade essa categoria. Do lado disso, a gente tem juízos analíticos e juízos sintéticos. Tá? Os juízos analíticos, eles são aqueles que tomam para si um processo determinado e começam a tirar conclusões em cima das peças, das partes, dos elementos internos do que está sob análise. Tá? Então, se eu começo, por exemplo, a fazer a descrição, eu tenho aqui um potinho de tinta nanquim, eu descrevo a tinta nanquim, a opacidade da tinta, a capacidade que ela tem de manchar, enfim, né, a gordura da tinta, aqui nesse caso o tubinho de tinta, né? Enfim, eu faço a descrição de tudo que está aqui. Isso evidentemente exigiu minha experiência, eu precisei observar para poder descrever, mas ao mesmo tempo estou fazendo a escansão desse objeto. Eu estou tirando propriedades, estou mostrando propriedades e fazendo o desenho geral dessas propriedades como estão dadas. Né? Um juízo sintético, ele é um juízo de identificação, ele é diferente. Né? Ele vai basicamente me dizer que nanquim é uma tinta. Né? Então ele está associando uma coisa com a outra para que eu possa pegar propriedades de tinta e propriedades de nanquim e colocar lado a lado, por exemplo. Né? E aí eu consigo oferecer, através desses 4 conectores fundamentais, né, dessas quatro regiões de formulação fundamentais, nesses 4 juízos fundamentais, eu posso fornecer, aqui tem outros tipos que a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas eu posso fornecer a partir disso todo um leque de maiores complexidades. Eu posso falar, por exemplo, em juízos analíticos a priori, juízos sintéticos a priori, juízos analíticos a posteriori e juízos sintéticos a posteriori. Tá? Mas como é que pode isso? Né? Um juízo analítico a priori, ele basicamente me dá ele é uma formulação que eu faço, mas que pode ser simplesmente deduzida, ela tem características imediatas de dedução, dadas a partir de uma realidade, a partir de uma circunstância que é ela própria a priorística. Tá? Então, por exemplo, o espaço é um a priori. Né? A geometria ela traz postulados e seus postulados são também a priori. Que um ponto é um lugar no espaço sem dimensões, isso é um a priori. Só que aqui já começa a entrar uma qualidade analítica a priori, porque eu já estou extraindo isso do espaço, eu estou mudando, eu estou girando o terreno e estou colocando um elemento analítico, eu estou olhando o espaço e estou começando a modular o espaço no meu olhar. Estou começando a criar demarcações, criar movimentos, né, dimensões, e assim por diante. Ou que o espaço se limita a 3 dimensões. Isso é um juízo analítico a priori. Ah, mas como é que eu provo? Você não prova. Como é que eu demonstro? Você não demonstra rigor, isso é uma conclusão que você retira. Né? Ela vem imediatamente por conta desse a priori chamado espaço. Né? O que é um juízo sintético a priori? Ele é possível. Um juízo sintético a priori é um juízo de associações. Né? Então, assim, dessa maneira eu não preciso necessariamente passar por filtros analíticos, que nesse caso são só demonstrativos, mas eu crio associações, nomenclaturas, posições relativas. Né? Então, por exemplo, eu posso fazer 2 afirmações. O espaço, ele é essa coisa infinita que está ao meu redor. Isso é uma presunção que eu faço. Né? É um a priori. Né? Ao mesmo tempo, eu posso olhar para o espaço como aquele que contém todas as coisas. Tenho aqui um juízo sintético a priori. Todas as coisas têm que estar no espaço. Né? Eu posso falar também sobre juízo analítico a posteriori. Juízo analítico a posteriori vai me dizer, por exemplo, que uma árvore tem folhas. Né? Essas folhas têm coloração esverdeada, porque elas têm clorofila e elas fazem fotossíntese. Isso tudo é analítico a posteriori. E eu posso fazer também sintético a posteriori, perceber, por exemplo, que fungos não são plantas, certo? Então, assim, eu tenho 4 tipos de juízo aqui, esses 4 tipos, essas 4 maneiras de formular, elas são muito, muito, muito importantes, porque elas são o primeiro passo para eu entender como eu formulo conhecimento. Elas vão me dar posições relativas, elas vão me permitir criar desenhos, presunções, mas antes de tudo, isso é o mais importante, elas me permitem saber o que a minha racionalidade me concede pronto e o que eu preciso resgatar do meu espaço. Lembra que ele leu em Hume. Nem todas as coisas de fato podem ser deduzidas. A racionalidade pura não funciona, mas também o empirismo puro não funciona. Experiência sem razão não funciona. Razão sem experiência não funciona. Mas eu posso discernir com clareza, através desses instrumentos, o que vem da razão e o que vem da experiência. E como os dois no meio do caminho se
entrelaçam, se encontram. E é esse o objetivo dele. Mas por que você quer saber isso, Rafael? Isso basicamente permite a gente, quando a gente faz uma análise científica, sobretudo das ciências humanas, o Kant não tinha essa intenção inicial, no primeiro momento, apenas essa intenção, mas no nosso caso isso permite que nas ciências humanas, nas ciências sociais aplicadas, nós tenhamos mais discernimento para entender quais elementos são derivados da razão, quais elementos são constatados e inamovíveis, são necessários, quais são hipóteses, percebem? Quais são dados diante de uma relação de causa e consequência, quais são demonstráveis, quais são comprováveis, né? O demonstrável é aquilo que você estabelece por meio de uma linha de raciocínio, por meio de inferências, portanto, uma lógica, né? Por meio de lógica, por meio de um cálculo, se preferirem, grosseirissimamente falando, né? E aquilo que você prova, você tem necessariamente que apresentar através da experiência, através da repetição da experiência. Tá? Então, isso, o que ele está falando para nós, basicamente, é como nós conseguimos efetivamente discernir os instrumentos fundamentais da nossa produção de conhecimento. Isso é super importante para nós. Vocês pensem, por exemplo, vou abrir um parênteses rapidíssimo aqui, eu não vou entrar muito, porque já tinham me pedido, inclusive, para manter mais a linearidade, para ficar mais claro, e daí para a gente deixar isso para os debates. Mas só para dar um exemplo, peguem circunstâncias da nossa realidade política. A gente está aqui com eleições para a prefeitura, agora os Estados Unidos estão lá para eleger presidente, né? Vocês pensem, por exemplo, o que significa você aplicar esses instrumentos para entender o que é inferencial, para entender o que é material e para entender o que é abertamente falso num universo político. Né? As pessoas gostam muito de falar de fake news hoje, que eu acho muito importante, de fato, mas isso inclusive te permite pegar a situação das fake news e descobrir exatamente por que elas são fake. Cadê o lugar do fake? Né? Se ele é uma demonstração equivocada, se é um entimema, se é... O que acontece ali? Né? Se é um falso silogismo, se é na realidade uma falibilidade dos dados, se é uma interpretação equivocada dos dados. Kant deu todos esses instrumentos que vocês usam hoje, que nós usamos hoje para fazer uma avaliação científica de qualquer coisa, são dados por Kant. Percebem? Tudo volta a essa estrutura, tudo volta a esse universo. Veja, eu falei aqui sobre espaço e tempo porque eles podem ser lidos de fato, espaço, né, no caso, porque ele pode ser lido de fato diante dessa qualidade a priori. Tá? Só que a gente tem que entender que raio de a priori é esse para começo de conversa. E o Kant vai falar para nós o seguinte. Primeira coisa que nós temos que entender é que existe uma diferença entre as coisas intuídas e as coisas dadas para o entendimento ou entendidas. Entendimento é razão. E a intuição ela opera dentro do campo da estética e das representações. Tá, mas como é que funciona isso, Rafael? Pera lá, então basicamente a intuição é material, o entendimento é imaterial? Não, não, não. Intuição e entendimento são os dois dirigidos, dedicados ao plano metafísico. O que o Kant está fazendo aqui é pegar aquela massa de observações que os racionalistas anteriores a ele fizeram, ele vai colocar isso na frente dele e vai dizer, primeira coisa, separe a metafísica que lida com questões estéticas e a metafísica que lida com questões lógicas. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é a tua razão, outra coisa é a maneira pela qual você intui a tua realidade. Tá? Então, mas o que ele quer dizer com isso? Então, quando eu olho para uma coisa, eu tenho certas intuições? Não exatamente. Na realidade, a tua intuição te permite enxergar as coisas como tais. Né? E basicamente o que ele está dizendo para nós é, existe uma separação entre a lógica das coisas e a manifestação das coisas no mundo, né? Que ele vai chamar aqui de representação. Então ele vai dizer assim, a representação está para a intuição, assim como o conceito está para o entendimento. Tá? A minha inteligência ela não é capaz de capturar representações, ela não serve para isso. Ela se comunica com representações, mas ela não é capaz de capturá-las. Então, quando eu crio uma imagem de uma árvore, quando eu crio uma imagem de uma pessoa, quando eu entendo posições relativas no espaço, eu não estou pensando, isso não é conceito, não tem estrutura de conceito, não pode ser conceito. É comunicável com a razão, mas não é nativo da razão. Nativo da razão é o conceito.
Tá? Então são coisas diferentes. E por que ele está fazendo essa divisão de uma maneira tão grave? Para que a gente não entenda, por exemplo, que as nossas simulações, imaginações ou coisas do gênero, como dizia o Hobbes lá atrás, são a mesma coisa que a estrutura formal do conhecimento, que o discurso do conhecimento. São coisas muito diferentes. Hoje, se a gente quiser falar aqui dos pós-estruturalismos e dos desconstrucionismos, eles diriam uma coisa é você falar de algo, outra coisa muito diferente é você viver algo. Né? Então existe uma diferença entre, se vocês preferirem, por exemplo, eu posso pegar uma diferença um pouco mais encruada, lá no Emmanuel Levinas vai falar assim, existe uma diferença entre dizer e falar. Né? Existe uma diferença entre, né? Ou ainda poderia ir mais longe dizer, existe uma diferença entre o dito e o escrito, né? Coisa que os filósofos da linguagem, notadamente os franceses ali do movimento tardio, vão dizer. O dito e o escrito eles têm ritmos e fugacidade diferentes, são entendidos de forma diferente, é mais ou menos por aí. Né? O escrito ele tem uma qualidade mais racional, o dito nem tanto. O dito é a experiência daquilo que você está dizendo. Né? Existe uma diferença entre dizer e dito. Aquilo que já foi dito já se perdeu. O que está sendo dito é uma experiência viva. É isso que o Kant está tentando analisar, só que ele está tentando analisar. E esse é o termo exato. Ou seja, ele está tentando atravessar com um filtro crítico para explicar. E ele vai dizer para nós, olha, essas questões que dizem respeito, né? Isso aqui eu estou emprestando um termo do Schiller, né? Que dizem respeito à vivência, elas são intuídas. Intuídas. Notem que aqui o termo intuição não é o termo intuição ao qual nós estamos acostumados. Né? Ah, você sabia que você não ia achar água na loja? Ah, eu estava intuindo. Não, não é isso. Tá? Ainda que tenha um parentesco muito distante, não é isso. A intuição aqui, ela basicamente diz respeito à nossa capacidade de inserção em determinadas realidades, em determinadas dimensões, por assim dizer. Como assim? Veja, existem intuições chamadas intuições a priori e outras chamadas a posteriori. As intuições a priori, elas são dadas prontas para você. Elas dizem respeito a como teu aparelho, teu aparelhamento sensorial se encaixa no mundo, grosseirissimamente falando, tá? Não é como ele experimenta as coisas, mas é como ele está encaixado no mundo. A posteriori diz respeito às coisas que você captou e às representações que você está bolando na tua cabeça, tá? Explica melhor isso aí. Vamos voltar lá em Platão. A gente tem duas grandes frentes claramente definidas. Uma é a frente da percepção, que nasce dos sentidos. Outra é a frente da razão, que surge da nossa inteligência. Tá? Então você tem essas duas frentes. O que o Kant está fazendo? Ele está pegando e está dizendo, os antigos confundiram algumas coisinhas. Porque eles acham que essa frente da percepção pega o objeto percebido e imediatamente joga o seu fantasma, a sua representação, junto com os conceitos. Eles fazem um panelão disso tudo e acham que dá para você discutir tudo no mesmo nível. Ele está dizendo, não é assim. As minhas sensações, elas me permitem criar representações. A representação, ela existe e ela se conecta em mim à construção intuitiva. Porque é a construção intuitiva que vai permitir estabelecer os limites da representação. Como assim? Se eu digo, por exemplo, que existe uma árvore diante de mim, eu não estou conceituando a árvore, eu não estou tentando explicá-la cientificamente, nem estou fazendo um poema sobre ela. O que eu estou fazendo é olhar para essa árvore e estabelecer que ela está a uma distância determinada de mim, tem um tamanho em relação a mim, tem uma temporalidade em relação a mim, ela pode ter sido plantada antes de eu nascer e vai fenecer muito depois de eu morrer. Isso tudo envolve esse encaixe desse negócio, dessa coisa na existência, por assim dizer. Isso é intuição. E tem dois lugares, tem dois jeitos, dois acessos para eu encaixar esse trem na existência. Eu acabei de usar os dois sem declarar. Um deles é chamado espaço, o lugar que esse trem ocupa, eu já tinha comentado. O outro deles é chamado tempo. Ele é sincrônico a mim ou é assincrônico? Ele está ao mesmo tempo que eu estou aqui ou não? Né? Ele é posterior ou anterior? Percebem? Essas intuições, tempo e espaço, são chamadas intuições a priori. Por quê? Porque elas estão dadas para mim. Tá? O que eu falei agora há pouco? Que a maneira como a minha sensibilidade, os meus sentidos e, portanto, a minha capacidade de sentir, né, as minhas sensações e minhas sensibilidades estão encaixadas na minha realidade, determina as minhas intuições, determina a maneira como eu me relaciono, como eu intuo essas coisas. Tá?
Ou seja, é porque eu tenho olho, porque eu tenho nariz, porque eu tenho boca, porque eu tenho orelha, né, ouvido, porque eu tenho tato, né, porque eu tenho pele para tatear e terminações nervosas, que eu consigo me relacionar com as coisas dentro do tempo, dentro do espaço. Percebem? Então, mas assim, tá, mas como é que você define o espaço? Eis a grande questão, você não define, você está nele. Aliás, suponha que você não tivesse corpo e que nada existisse, só o espaço. Não ia ser um vazio infinito? Ou seja, o espaço ele não tem substância, então não dá para a gente definir o troço, mas dá para a gente intuir. Aliás, porque nós intuímos o espaço, nós podemos presumir que ele é infinito e que ele aloja todas as coisas. Todas as coisas estão no espaço. Todas as coisas se servem das intuições a posteriori, perdão, das intuições a priori, das intuições analíticas, dessas intuições a priori e das conclusões analíticas a priori que eu tiro quando eu faço análise do espaço. Eu disse que o espaço tem pelo menos 3 dimensões. Você consegue olhar cada coisa em 3 dimensões. Ah, demonstre, prove, não precisa. É assim que é. Sim. Na maneira que eu verbalizo isso, que eu tiro essa formulação original e construo uma proposição, falo, todo mundo pensa, mas não é que é. A árvore tem altura, ela tem evidentemente, ela vai ter evidentemente, ele vai ter uma largura e uma profundidade, né, na maneira de eu enxergá-la, né, e eu posso encaixá-la nessas 3 dimensões, pronto. Percebem? Ela tem um tempo de vida e está encaixada no tempo de uma certa maneira. Então essas intuições a priori, elas derivam para algumas estruturas analíticas. Então no caso, por exemplo, do tempo, né? No caso do espaço, as dimensões, né? Toda aquela base postular da geometria. No caso do tempo, né? É sincrônico ou assincrônico? Ao mesmo tempo ou diferente? Né? Os tempos são diferentes. Vem antes ou vem depois, no caso do tempo ser diferente? O que vem antes e o que vem depois? Tem sempre que ter um antes e um depois, né? Tá aí. Né? Então você tem basicamente esse desenho e ele está te dando essas intuições. Note, a intuição está intimamente ligada às tuas sensações, à tua sensibilidade, portanto, que é a capacidade de usar essas sensações, e evidentemente está, portanto, ligada a esse aparelho, esse aparelhamento dos teus sentidos. O que isso significa? Significa que você está olhando a árvore lá na frente, você está construindo aqui o lugar dela no espaço, está construindo dimensão, etc., tempo e assim por diante. Tá? Veja, isso é interessante, porque dá para eu trabalhar isso racionalmente? Não. Mas eu posso olhar racionalmente essa representação que eu criei. Já vou explicar por que a gente está chamando de representação. E eu posso começar a meditar sobre essas representações e posso começar a estabelecer linhas de raciocínio. Né? Então, por exemplo, eu posso dizer, olha, a árvore está lá. Né? Essa árvore, ela, né, eu posso, por exemplo, atravessando a experiência, chegar à conclusão de que ela dá frutos. Então, eu posso contar com os frutos dela. Ou eu posso dizer, olha, já que aquela árvore ocupa aquele espaço, e dois objetos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, então aquele lá é o lugar dela e nada mais ocupa. Percebem? Eu posso também dizer, olha, eu posso criar um eixo referencial a partir daquela árvore, distâncias relativas, e distâncias relativas eu posso, por exemplo, calcular o tempo que eu levaria para chegar àquela árvore, e uma pessoa que está mais distante levaria para chegar àquela árvore. Posso medir velocidades. Essas cadeias referenciais me permitem criar estruturas e raciocínios. Elas me permitem criar conceitos. Eu posso falar em velocidade, eu posso falar em distância relativa, eu posso falar, sei lá, né? Posso falar em perspectiva, né? Uma pessoa que me olha do topo da árvore e vice-versa, eu posso criar todo esse leque de raciocínios ao redor disso. Isso já pertence ao entendimento. O entendimento ele não capta, ele não engole a representação. Ele não é, ele é arredio à representação, mas ele usa a representação. Tá? Mas, Rafael, você falou representação, representação. O que é a representação? A representação é o que os meus sentidos captam daquilo que é manifestado de uma coisa. O quê? A árvore está ali diante de mim e eu vejo a árvore do jeito que ela está lá. Tá? Aí eu pergunto, eu vejo a árvore, o que isso me diz? Não é o que eu posso dizer, prestem bem atenção nesse ponto, mas o que isso me diz sobre a árvore? Tirando a posição dela, tirando essa relação tempo-espaço, nada. Nada. Tá? E aí começa o segundo problema. Diz o Kant para nós. Além dos pensadores antigos misturarem representação e conceito, também estabeleceram por conta disso uma mistura letal, qual seja a do representado e a da coisa em si.
A coisa representada não é a coisa em si. Coisa representada, ela encaixa o objeto no espaço e no tempo, encaixa outros objetos, ou entes, se preferirem, no espaço e no tempo, localiza, e por meio dessa localização permite desenhar relações entre uns e outros. Certo? Essa relação o Kant chama de fenômeno. Certo? Mas como é que eu faço para conhecer a coisa em si? Boa sorte. E essa é a grande questão. Ele não está falando da representação da árvore como se eu pudesse olhar de um jeito e você do outro, ainda que ele afirme claramente no texto dele, eu não sei se o outro sujeito está tendo a mesma percepção que eu estou tendo. Tá? Então eu não posso saber. Mas no momento em que eu verto certas conclusões objetivamente, fica estabelecido, né, que existe uma qualidade externa, existe uma objetividade externa, que ele chama. Né? E essa objetividade externa ela é suficiente para resolver o dilema. Para imaginar que a gente está vendo a mesma coisa. Mas ele vai dizer, pouco importa, porque o que passa por esse gargalo é muito estreito, né? O que passa por esse gargalo é muito pouco, perdão, né? O gargalo é muito estreito e o que passa por ele é pouco. Basicamente, a gente sabe da posição relativa do troço que está na frente da gente. A gente sabe do tempo desse negócio. Isso são dados que a gente consegue aferir por causa das nossas intuições. Né? Mas passou disso aí, não tem muito mais o que fazer. Né? Não tem muito mais como a gente depositar um contexto representativo próprio. O que ele vai dizer para nós é o seguinte, o sujeito nessa história, esse filtro mais crucial e mais fundamental do sujeito, ele aparece, na verdade, quando, por exemplo, eu olho para essa árvore e posso percebê-la diante do infinito do espaço, ou posso percebê-la como preenchimento do espaço. Vejam que tem uma diferença aqui, né? Eu posso encaixá-la, quando eu olho para essa árvore, eu posso pensar espaço infinito e árvore dentro dele. Ou eu posso pensar árvore mais pluralidade de coisas dentro do infinito. Vejam que é uma diferença de percepção, uma diferença que simplesmente muda a postura, muda a fase cognitiva, por assim dizer, que eu estou usando. Tá? Se vocês pegarem, por exemplo, aqueles quadros que trabalham com perspectivas, né? Tipo o quadro da senhora e da dançarina, né? Tem uma dançarina de cancan com a peruca, com a pluma e tal. Peruca no cabelo dela, a pluma. E dependendo do olhar que você solte, daí tem o nariz de uma senhora, um nariz adum, com a boca encurvada para dentro, e daí só muda a perspectiva. Ou um cubo desenhado, né, que pode ser olhado sob duas perspectivas. É como essa mudança de olhar. Tá? Isso vai ser mais desenvolvido no pensamento bergsoniano, com mais clareza. Né? Mas aqui está muito presente, e ele basicamente está dizendo isso, olha, a subjetividade ela tem essa característica, esse atributo, ela não vai mudar o objeto, ela não vai fazer um cara ver uma árvore e outro outra, não tem nada a ver. Né? Mas ela cria essa mudança de fase, é como se você virasse uma chave na tua cabeça. A árvore no infinito, a pluralidade de coisas que preenchem o infinito. Tomo consciência do infinito pela infinitude e definitude de coisas, a pluralidade das coisas finitas. Né? Ou tomo consciência pela singularidade de algo diante da imensidão do infinito. Né? E aí eu começo a construir essas representações. Eu represento inclusive o próprio espaço nesse caso. Né? Em outras, se eu quiser avançar, por exemplo, numa intuição a priori, eu posso simplesmente entender o espaço como infinito e largar a mão e olhar só para as coisas, ou eu posso tentar representar o infinito do espaço na minha mente. Essa ideia vai ser desenvolvida depois pelo Hegel. Né? Eu não consigo pensar o infinito, mas eu consigo representá-lo para mim. Né? Quando eu volto o meu olhar, quando eu forço a minha atenção sobre esse infinito, eu começo a criar representações. Tá? Vejam se isso encaixa bem. Tá? Então, nós temos a intuição e a representação lado a lado, entendimento e conceito lado a lado. Tá? A representação ela é o produto dessas intuições a priori, espaço e tempo. E ela faz o desenho da manifestação do objeto no mundo, não do objeto em si, não da coisa em si, perdão. Né? Mas ele cria, né, ele desenha essa representação. E ali a gente tem uma objetividade externa mínima a respeito da qual a gente consegue dialogar. Onde é que entra a subjetividade nisso? É porque daí cada um tem uma experiência, cada um tem uma verdade? Não, isso não existe. Nunca me diga uma barbaridade dessas, pelo amor de Deus, tá? Hoje tem o pessoal falando em pós-verdade, cada um com a sua verdade, com aquela coisa do Baudrillard lá. Me desculpe, né, da minha cadeirinha aqui, discordo frontalmente que nós temos ali uma impressão de verdade pela exclusão dos instrumentos de acessibilidade à verdade. Mas deixa quieto, porque daí ele vai usar isso aí para falar no universo pós-verdade, pós-justiça, no fake, no deepfake.
Não acho que sejam essas as categorias. Eu acho que essas categorias elas só colaboram para o processo e são produtos, né? Deixa isso quieto que eu não vou entrar nesses detalhes agora, isso fica para o debate. Mas o que a gente tem aqui na realidade é essa verdade mais profunda sobre as coisas, que está lá alojada. A nossa acessibilidade é dificultada, não porque cada um veja uma coisa, mas porque nós todos universalmente podemos assumir, adotar posturas diferentes e olhares diferentes sobre as coisas observadas, né? E aí essas posturas, veja, elas são sempre as mesmas, mas a depender do ponto de partida, a depender do olhar que eu lance sobre a coisa, eu vou ter perspectivas diferentes, tá? Eu perguntei para vocês agora há pouco, mas como é que eu faço para conhecer a coisa em si? Teu melhor tiro é o entendimento. Então é você operacionalizar os instrumentos da razão para tentar produzir o conceito, né? Para tentar buscar aquilo que enraiza a coisa em suas diversas relações e ao mesmo tempo pode explicar a coisa dentro de uma coleção de juízos organizados que podem ser inferenciais, causais, consequenciais e tem um leque deles todos, né? Mas e os instrumentos racionais estão dados a partir da base do entendimento naquilo que ele vai chamar de lógica transcendental. É a tua melhor aposta, e mesmo assim há que se entender o seguinte, vai falhar. Porque o entendimento, ele necessariamente parte, de novo, ele não absorve a representação e não a constrói, mas parte dela. E como a representação é derivada dessa virada perspectiva, a depender da torção perspectiva que eu exerça, ela vai me levar por um caminho ou por outro, né? Eu posso ver coerência na estrutura do raciocínio. E eu posso obter elementos específicos na completude da visão intuitiva. Isso fica muito claro no pensamento dele, né? Mas mesmo assim eu vou ter diferenças tonais e isso vai dificultar um pouco a escavação de determinadas qualidades em si da coisa, que acabam sendo, em sua integridade, em sua totalidade, inatingíveis, né? Eu posso olhar perspectiva a perspectiva, eu posso discutir o espaço como infinito, portanto, na sua representação de infinito, ou eu posso discutir o espaço como lugar das coisas plurais e olhar essa representação. Eu posso olhar as duas. As duas, ao mesmo tempo, dificilmente eu vou conseguir olhar, né? Eu posso alterná-las, mas elas são mutuamente excludentes. Então fica complicado, tá? De novo, né, não é que, não, tem algum mistério, daí depende de opinião. Não, não depende de opinião, tá? Depende da perspectiva que eu adotei. E eu posso adotar uma e depois adotar outra e construir um discurso completo trabalhando as duas. Pronto, tá? Só que eu não sei qual das duas eu vou adotar porque elas são partes de um todo que eu não enxergo, tá? Elas são visões diferentes, lugares, alojamentos, esses sim subjetivos, de coisas que são mais completas. Mas não é opinião, não é cada um fala o que quer, não existe isso. Tá? Por favor, cuidem muito com isso, porque aqui a gente está entrando efetivamente no pensamento precursor da fenomenologia. A fenomenologia não é dizer o que quer quando quer sobre o que quer. Tá? A fenomenologia ela trabalha, né, toda a base da fenomenologia kantiana e das fenomenologias posteriores, ela trabalha com a ideia de perspectivas, de olhares perspectivos. Né? Aquilo que lá na frente, numa derivação distante, o Zizek vai chamar de visão em paralaxe, né? Emprestando o termo da física. Tá bom? Bom, aí a gente tem, aqui a gente tem três ramos, né? A gente tem três grandes ramos aqui do pensamento filosófico, eu vou trabalhar dois deles aqui. Ele vai dizer assim, olha, para a gente entender exatamente como funciona, a gente tem que criar disciplinas próprias aqui, a gente tem que criar rotinas, universos próprios de discussão e trabalhar com os operadores que a gente tem em mãos, né? Para a gente entender essas intuições a priori, a gente vai trabalhar em primeiro lugar com o que a gente chama de estética transcendental. Isso aqui pertence a esse terreno. Eu tenho duas intuições puras, uma que é o tempo e uma que é o espaço. Eu já meio que comentei isso agora só para a gente organizar as ideias, né? Tempo e espaço enquanto elementos construídos, enquanto elementos que nós, né, isso aqui, basicamente ele chama isso aqui de metafísica ou uma avaliação transcendental dos elementos, né? Então, enquanto elementos dados transcendentalmente, enquanto elementos que vão organizar a realidade, veja que ele está emprestando o discurso do homem da antiguidade, só que enquanto a água, a terra, o fogo, o ar formulavam todas as coisas, para ele a relação é muito diferente. Então ele vai dizer assim, enquanto elementos, espaço e tempo, eles operam sobre essa condição infinita, eles não têm como ser apreensíveis, eles não são apreensíveis e não vão ser apreendidos em hipótese alguma. Eles podem ser representados e eu posso tomar consciência deles e posso começar a trabalhar com seus princípios.
Mas eu não vou esquadrinhar o espaço, definir o espaço, isso não, ou definir o tempo, isso não tem, né? Por isso que Agostinho de Hipona falava lá pelas tantas, o que, que é o tempo? Quando eu vivo, eu sei, né? Exatamente o que é o tempo. Agora, quando me perguntam o que é, eu não sei dizer. Né? Então, por que isso? Porque é uma intuição. Ele é uma intuição. Né? Ele é vivido, não é explicado. Tá? Então, assim, essa ideia, né, ela traz à tona algo que não pertence à esfera das experiências materiais e também não pertence à esfera das explicações racionais. Foi o que eu acabei de colocar. Mas por que você está repetindo? Porque isso significa que nós vamos ter que criar um terceiro lugar. Né? Criar não, mas a gente vai ter que entender que há um terceiro lugar. E esse terceiro lugar preserva qualidades de coisas em si, preserva ordens em si, preserva, digamos assim, essa arquitetura fundamental da existência sem que nós possamos acessá-la, sem que a gente possa sequer identificar suas partes. Esse lugar, né, essa região, é justamente a região do transcendente. Né? Ele não vai falar em região, ele vai simplesmente dizer que há uma natureza transcendental desses elementos. Transcendental, transcendental significa aquilo que, por nossas observações, podemos observar, contemplar na travessia do objeto e em sua elevação. Transcendens, né, para emprestar aqui a terminologia sartreana. Como assim? O problema é que, na realidade, a gente não experimenta o tempo e o espaço puros. A gente sempre experimenta tempo e espaço dentro do jogo de experiências, dentro do fenômeno, nos relacionando com as coisas, vendo dimensões, vendo distâncias, vendo relações materiais ou relações temporais. A gente só vê isso como relação. A gente não consegue ver de outra forma. Então é quando a gente atravessa a relação e começa a perceber que existem grandezas mensuráveis de espaço e de tempo, que existem posições que podem ser aferidas, né, mas que elas não têm limites, que a gente começa a entender que tem algo ali chamado espaço, que tem algo ali chamado tempo, e que eles vêm de esferas externas e se manifestam aqui. E ele vai dizer, agora o processo o processo da estética transcendental, ele é um processo muito mais complexo, porque ele é o processo de verter esses elementos transcendentais e tentar traduzi-los. Uma das primeiras traduções do espaço, por exemplo, como eu já pontuei lá atrás, vem na geometria, através de seus postulados, através da raiz científica da geometria e dos raciocínios que lhes são pertinentes. Uma das primeiras versões sobre o tempo vem na sua medição, na possibilidade de criar estruturas de medida, na separação do tempo, na possibilidade de circunscrever períodos, na possibilidade de estabelecer o anterior e o posterior. Esses primeiros derramamentos, eles começam a mostrar para a gente como o transcendental vem e começa a criar, gerar um fundamento, uma ordem fundamental para que nós possamos trabalhar no mundo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está reforçando a ideia de que nós somos mais do que meros elementos jogados sobre a existência. O que o Kant está tentando fazer a rigor é explicar a nossa própria consciência na complexidade e riqueza das suas exposições fenomênicas. E ele está dizendo para nós que realmente existe aqui uma força que é externa, ela transcende essa realidade, mas está se derramando aqui para formular duas colunas. Uma coluna, que é a coluna da estética, e que vai me permitir toda uma digressão sobre como as coisas são percebidas e colocadas em contato umas com as outras, e uma outra coluna que é a razão, meu entendimento. Tá? Então, assim, o que ele vai dizer com isso? Ele vai dizer basicamente que existem dois grandes aspectos ou duas grandes perspectivas que podem me levar a entender, então, como esse transcendental se derrama. Uma delas diz que, a primeira delas diz que espaço, por exemplo, assim como o tempo, eles se resumem, eles se restringem a esses fenômenos ou acontecimentos que estão ao meu redor e ali eles são constituídos. Isso nós vamos chamar de postura real, realidade do espaço. E aí existe uma segunda, que vai determinar a possibilidade de eu encaixar uma representação e enriquecê-la de tal modo que ela ganhe existência autônoma, como se o espaço pudesse ser separado das demais relações, como se o espaço fosse uma força literal que existisse e se manifestasse em objetos que estão por aí em suas dimensões. Isso a gente chama de idealidade do espaço. Ele vai chamar de idealidade do espaço. Não preciso nem dizer que ele não vê com bons olhos essa visão ideal. Né? Então, para quem chama Kant de idealista, está aí a primeira resposta. Kant não aceita a ideia de absolutos que se manifestem na realidade. Aí vai trabalhar na realidade com a realidade do espaço e a realidade do tempo.
né? Mas ele também não tende de tal modo a uma visão brutal da realidade do tempo. Por que isso? Porque ele entende que, de certa maneira, eu posso representar e dialogar sobre essas questões. Então, nem tanto a gregos, nem tanto a troianos, né? Eu posso falar sobre a manifestação das coisas no espaço, sobre né, essas manifestações, essas emergências das coisas no espaço, mas eu também posso falar sobre o espaço e dialogar sobre representações e especulações a respeito do espaço. O que isso significa? Que eu tenho uma dimensão transcendental que se derrama sobre o mundo e ela está recolhendo elementos do mundo e dialogando com eles, né? Aspas, né? Mas ao mesmo tempo eu posso entender que ela que como suas manifestações estão sempre presentes aqui, elas emanam do mundo também. Tá? De novo, eu tenho dois olhares. Eu posso ter o olhar da realidade e o olhar da idealidade. Você me diria, mas então ele está falando de realismo e idealismo? Não. Realismo vincula a visão real. Idealismo vincula a visão ideal. Percebem? Ele não oferece essa exclusividade, ele entende esses movimentos como instrumentos de uma capacidade de consciência maior, mais ampla. Então ele não é nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. Tudo bem? E o que significa isso? Né? Que nós temos, então, como resultado, como resposta, uma mistura dessa concretude em relação a essa capacidade de extração de visões mais isoladas, vamos colocar dessa forma. Né? A mescla dessa realidade com essa idealidade só pode ser traduzida no contexto específico das relações entre as coisas em um mundo que está em constante dinamicidade, mas que não prescinde dessa presunção de que há um espaço, de que há um tempo, de que eles são infinitos. Percebem? Isso é chamado fenômeno. O fenômeno vem dessa mistura relacional. Então, aí um fenômeno que ele chama de fenômeno sensível da coisa, né? E esse fenômeno sensível da coisa dispara todas essas posições como eu havia colocado antes, em oposição àquilo que nós entendemos por coisa em si, que acaba se tornando absolutamente inacessível. Sim? A coisa ela vai se repetir em várias posições. Tem algo ali, eu sei que tem algo ali que eu não estou alcançando, mas está manifestado em sua completude. A árvore não é menos árvore porque eu vejo a árvore e não sei o que é a arboridade da árvore. Eu não sou menos humano porque eu não consigo entender o que é a humanidade que reside em mim. Aliás, eu sou integralmente humano em todas as ocasiões em que apareço. Integralmente humano. Mas eu não consigo explicar por que eu sou integralmente humano. Percebem? Eu tenho o fenômeno sensível do humano. Mas e a coisa em si do humano? Essa não está aparecendo. Tá? Ela está aqui, presentemente colocada e completa, mas ela não pode ser colocada em palavras, ela não pode ser vertida para a razão em seu sentido completo. A razão só pode trabalhar a partir do gargalo das representações dadas no fenômeno sensível. E aí nós temos que começar a discutir, então, o que significa essa angústia por explicar e como nós efetivamente operacionalizamos a razão diante desses elementos, desses contextos específicos que estão aqui despojados, esparramados diante de nós. E aí ele vai dizer para nós o seguinte, olha, existe um segundo ramo que também é informado por elementos análogos, né, a esse primeiro. O entendimento ele é um elemento análogo às intuições, né, as intuições a priori. Ele tem operadores, desculpem, não sei o que houve aqui, algum aviso que aparece, acho que é o aviso do e-mail, né, do e-mail institucional. Existem alguns operadores aqui que são colocados como constituições de raciocínio e que vão estar presentes em todas as linhas de raciocínio que eu segui. Como se houvesse, de fato, ali, né, a gente fala, regras da razão. De onde elas vêm? Né? Posso deduzir umas das outras? Posso. Um critério analítico a priori, posso. Né? Mas existem condições, aliás, que são literalmente a priorísticas no seu sentido sintético. Né? E aí como é que fica a questão? Né? Então eu tenho esses fundamentos, eu tenho essas regras, eu tenho esses operadores, e esses operadores eles me dirigem para dois aspectos fundamentais. Um deles é, toda vez que eu opero a razão promovendo uma leitura, uma escansão, uma projeção perspectiva das coisas observadas. E do outro lado eu posso dizer, não, mas tem uma outra circunstância, uma outra situação que coloca em contraste, coloca em oposição, digamos assim, né? Ou lado a lado, elementos considerados diferentes. No primeiro caso, eu tenho um operador, que é o operador da analítica existencial, e que serve para criar sistemas.
E no segundo eu tenho aquilo que eu chamo de dialética transcendental, né? Então esses dois ramos são ramos de um negócio chamado lógica transcendental. Tá? A lógica transcendental, então, no seu primeiro sentido, eu quero me concentrar aqui na analítica, na realidade, né? A analítica transcendental ela é muito peculiar, porque ela, na realidade, vai pegar, ela vai ser, digamos assim, o primeiro esforço, a primeira tentativa da gente definir as coisas em si, mesmo sabendo que a gente não vai conseguir. Então, o que a gente faz? A gente faz a escansão do fenômeno. Lembra lá da crítica que foi feita a Aristóteles, né? Em dizer que Aristóteles tinha separado a questão do ser em quatro causas, porque ele não conseguia acessar o ser em si, né? E ele fez o maior esforço que ele pôde promover foi esse. O Kant, na realidade, está revisitando as mesmas categorias que ele visitava lá atrás, que Tomás de Aquino visitou, e ele está pegando esses quatro universos e agora ele está tentando explicar não como nós acessamos o ser através disso, mas como nós estabelecemos o desenho mais completo da representação de modo a perceber todo o possível, a deixar claro todo o possível, dar objetividade externa a todas as coisas possíveis conferidas, concedidas pela coisa em si. Né? E aí ele vai pegar e vai dividir em quatro pedaços, ou quatro âmbitos, quatro universos de formulação diferentes. Quatro juízos, ou quatro categorias de juízos diferentes. A quantidade, a qualidade, a relação e a modalidade. Isso aqui é aristotélico, basicamente aristotélico. Tá? E aí, no âmbito da quantidade, ele vai dizer assim: olha, existem juízos universais, particulares e singulares. No da qualidade, juízos afirmativos, negativos e infinitos. No da relação, juízos categóricos, hipotéticos e disjuntivos. Notem que isso aqui não é imperativo, categórico, hipotético e persuasivo, são coisas diferentes, tá? A gente vai ver depois por quê. Mas tem um aparentado. Pelo menos até onde eu vejo, até aqui, né? Tem um aparentado. E modalidade, né? Que são basicamente juízos problemáticos ou problematizadores, assertóricos e apodíticos. Tá? Cada uma dessas regiões vai formar um conjunto diferente de categorias. Né? E daí ele vai explicar para nós o que cada um desses modelos proposicionais quer dizer. Né? Então, por exemplo, quando eu falo em quantidade, juízos universais, particulares ou singulares, eles dizem respeito especificamente a todas as coisas, né? A uma categoria de coisas ou a uma coisa em especial. Tá? Então, daí são juízos que estão formulando. Né? Como é que funciona o juízo? Veja, só para vocês saberem. Aqui a gente já está no limiar. Quando a gente fala de um juízo no âmbito lógico, essas formulações elas assumem um formato muito específico e é um formato linguístico. Elas vão existir sempre, como ele mesmo diz, dentro do discurso. Nesse caso, todo juízo ganha uma versão nova chamada proposição. Uma proposição tem necessariamente um sujeito, um conector, que geralmente vai ser o verbo ser, e vai determinar ali um alvo, que é uma qualidade interna desse sujeito. Né? Eu poderia ir mais longe e dizer que existe sujeito e objeto. Né? Isso porque a questão do sujeito ela vai ter certa ingerência sobre a qualidade posta ou sobre aquilo que é acoplado e posto em relação ao sujeito. Então é sempre essa estruturazinha muito parecida com a estrutura da gramática nesse sentido. Né? Então quando eu faço o juízo universal, por exemplo, eu estou tentando estabelecer aquilo que nós chamamos aí de uma verdade conceitual profunda. Né? Quando eu vou falar sobre juízos particulares, eu estou tentando estabelecer a relação entre duas coisas. E quando eu vou falar em juízo singular, eu estou tentando estabelecer aí a unicidade, esse aprofundamento, é mais ou menos essa linha, aliás, que se segue lá para baixo também, né? Entre coisas. O categórico, hipotético e disjuntivo são muito nessa linha, né? Então eu tenho aqui basicamente uma qualidade universal, né? Portanto, né? Um alcance universal das coisas, né? Então falar, por exemplo, sobre as coisas que existem, o estado em que existem. Aqui particulares, eu vou estabelecer regiões, vou estabelecer grupamentos, vou estabelecer, né? Como certos objetos respondem às suas categorias universais, suas classes, perdão, universais, e o singular está falando daquilo que está destacado dessa relação. Então é só que ele, o objeto pelo objeto. Né? Por que é importante saber isso? Porque assim a gente sabe que a gente não pode, a gente já começa aqui a detectar uma série de falácias possíveis. Né? Então, por exemplo, é adotar para as coisas, para a classe mais ampla, a qualidade de uma classe mais específica. Né? Por exemplo, um erro histórico clássico, né? E um erro filosófico terrível, assumir que tudo aquilo que diz respeito a homens diz respeito a todos os seres humanos. Né? Eu estou saindo de uma realidade particular para chegar a uma universal e estou cometendo um equívoco aqui. Né? Ou imaginar que as características psíquicas do Rafael se aplicam a todos os seres humanos, ou a todos os homens, ou a todos os brasileiros ou curitibanos. É equivocado.
Veja, existem juízos que são juízos de qualidade. Esses podem ser afirmativos, negativos ou infinitos, né? Então, ou antes a qualidade dos juízos, né? Então, um juízo afirmativo, isso aqui é tinta, né? É, um juízo negativo, notem a diferença agora. Não há café aqui, isso é um juízo negativo. Ou dizer que o que está aqui dentro não é água, né? Ah, tem café, então não é água. São coisas diferentes. Quando eu digo não há café ali, isso é um juízo negativo. Quando eu digo isso aí não é água, isso é um juízo afirmativo disfarçado. Então tem que tomar cuidado. Por quê? Porque eu estou afirmando que existe um troço chamado água e aquilo ali não é água. Eu estou fazendo uma afirmação sobre aquilo ali, disfarçado de negação. Percebem? E aí tem juízos infinitos, né, que dizem respeito. É mais ou menos como infinitivo verbal, né? Eles não falam sobre afirmações ou negações, mas estabelecem fatos, estabelecem, né, até onde eu entendo, pelo menos estabelecem fatos, estabelecem estruturas. Não é uma questão de asserção, afirmação. Tá? Relação, né? Então você tem categóricos, hipotéticos e disjuntivos. Os categóricos dizem respeito a conceitos, os hipotéticos levantam hipóteses, né? Eles relacionam dois objetos em hipóteses. E os disjuntivos dizem respeito a dois ou mais objetos, ou tantos mais objetos, só que agora em descompasso, mutuamente excludentes. Tá? E os juízos de modalidade podem ser problemáticos, assertóricos ou apodíticos, né? Então eu posso basicamente fazer o levantamento de problemas, fazer o levantamento de questionamentos, posso fazer afirmações abertas ou posso, de alguma maneira, estabelecer relações concretas, né? Problemático, assertórico e apodítico. Vejam que essas modalidades elas estão lidando aqui, então, basicamente elas estão lidando com maneiras de você alojar. É como uma gramática, na verdade, né? Você está alojando objetos e está basicamente trabalhando ali com objetos diante das quantidades e grupos deles. Está trabalhando, você está fazendo afirmações, negações ou estabelecendo realidades a respeito das qualidades ou propriedades de um objeto, né? De algo analisado. Quando você fala em relação, você está estabelecendo relações entre objetos. E quando você fala sobre a modalidade, você está tentando determinar nesse juízo, nessa afirmação, como você está abordando o objeto. Por isso, o modo, né? O modo de você abordar. Se você está tentando levantar um problema, se você está fazendo uma afirmação, se você está estabelecendo questões da concretude, questões conclusivas. Né? E assim, isso aqui vai gerar um conjunto de categorias. Né? Então, você vai ter ali essas categorias de universalidade, particularidade, né? Pluralidade. Isso aí vai gerar um todo ali de, né, naquele caso, 12 categorias, tem mais duas que ele acrescenta depois. E essas categorias elas vão visitar o espaço material e o espaço material vai ter ali, a partir da experiência, também as suas próprias. Tá? Eu vou encurtando um pouco aqui o tempo, que já explodi gerar o tempo aqui. Mas, basicamente, assim como você tem essas categorias da analítica transcendental, quando você olhar desde o filtro dialético e para além para a tua realidade material, você também vai ter ali 4 grandes universos categoriais. Né? Então você vai ter axiomas intuitivos ou axiomas da intuição, que são basicamente juízos analíticos a priori, como os juízos da geometria. Né? Então, axiomas, né? Determinações que só em ser daquele jeito, porque a intuição determinou dessa forma. Né? Aí você vai ter as antecipações da percepção. Né? Então essas antecipações da percepção elas vão ser determinações das coisas percebidas e, portanto, presunções que você pode adotar sobre as coisas percebidas. Analogias da experiência. Então, o que são essas analogias, né, que estão dadas aqui para a experiência? Né? A percepção está aqui, né? A percepção não na razão, né? Mas a percepção está no indivíduo, no sujeito. A analogia ela é feita a partir do momento em que você tem experiências paralelas. Né? Então, eu posso criar, por exemplo, eu posso falar analogicamente sobre a operacionalidade de um organismo e de um sistema. Né? Ainda que aqui os conceitos fiquem meio misturados, é meio ruim, mas posso falar, por exemplo, analogicamente sobre a operacionalidade de uma árvore e de um corpo humano. Né? Analogicamente, veja, se falar analogicamente não é conceitual, mas eu posso estabelecer parâmetros, comparações, e a partir dessas comparações estabelecer como as diferenças ou as semelhanças me permitem explicar determinadas realidades. E por fim, os postulados do pensamento empírico geral. Né? Eu tirei da experiência e estabeleci a base, bati o martelo em algo que é uma experiência repetida e que basicamente não tem como eu não presumir daquele jeito. Né? Beleza? Basicamente, então, você tem aqui, nesse sentido, categorias de um lado e categorias de outro. Eu quero que vocês percebam com muita clareza isso.
Toda a produção do teu pensamento ela vai envolver, em determinados momentos, o ponto de partida desses elementos e o retorno à formação dessas qualidades de juízos. Então você pega o que a experiência te deu e você dinamiza nas afirmações através do exercício direto da razão. Tá? Ou, em outras palavras, você vai colecionar os elementos derivados das representações e intuições, encaixá-los diante da tua razão, e na conjunção dos dois, a dinamicidade que você cria é conhecimento científico. Tá? Isso é aquilo que nós vamos entender, então, por um fenômeno. E é assim que a ciência é formulada a partir dessa base fenomênica. Tá? Eu vou aplicar esses princípios na sequência sobre a ética e a filosofia moral dele, que ali ele vai apresentar algumas questões intuitivas, algumas representações e algumas linhas de raciocínio que partem, na realidade, da analítica transcendental, só que aplicadas sobre o fenômeno do comportamento humano, sobre o fenômeno da psique humana. Tá? E aí nós vamos começar a ver como esses elementos são acionados na formulação de uma filosofia moral e de uma teoria da justiça. Beleza? Por hoje, no entanto, eu vou fechar por aqui. Eu já devo estar com 1h20 de vídeo, então chega por hoje. E aí, na sequência, eu retorno fazendo essas observações para vocês. Beleza? Vamos me informando. Essa aula lá deve ter ficado um pouquinho mais enroscada, é normal, tá? Porque ela é muito abstrata. Mas mais para frente eu vou começar a puxar alguns exemplos, vai ficar mais claro. Beleza, galera? É isso aí. Por favor, cuidem-se. Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, estamos por aqui. Aquele abraço.